Fala pessoal, estamos iniciando mais um Fala com Rick Direito e hoje nós vamos falar de um assunto que é fantástico, a pH em combate. Filipão, começando mais um Fala com Rick Direito, Dr. Felipe Souza Bittencourt, um prazer imenso te receber aqui, sei que conseguir uma horinha contigo aí não é fácil, a gente sabe que essa vida de plantão é uma correria muito louca, mas, cara, muito feliz de te receber, de conhecer já há algum tempo aí em curso, né, e foi o que eu falei pra ti, né, desde a primeira vez que a gente teve um contato, eu falo que o santo bate, né? É verdade. Santo bateu e te receber aqui hoje é algo muito legal. Então, assim, é uma conversa sobre um assunto que eu tenho bastante dúvida. E dúvida por quê, Felipe? Porque eu quase não conheço, né? É normal. Eu acho que é extremamente normal a pH em combate, né? Eu falo que a primeira pergunta que eu vou te fazer... primeiro, obviamente, eu quero que você se apresente pro pessoal, mas para eu não ir nessa linha, tá errado ou tá certo? É a pH tático ou a pH em combate? Se for errado, eu cometo sempre esse erro, tá? Não, mas... Primeiro, Henrique, vou responder essa pergunta, né, para a gente iniciar. O APH tático, ele engloba essas questões do APH em combate. Na verdade, o APH tático seria todo esse guarda-chuva que vai deter todas esses outros níveis de APH, outras vertentes do APH. Eu não gosto do nome, Felipe, não gosto do nome APH tático, porque mesmo no APH civil, a gente usa táticas para abordar a nossa vítima, abordar aquela cena. Então, eu acho que a gente separar em APH e APH tático, para mim, fica superficial. Então, eu gosto do termo APH e do termo APH em combate, ou APH policial, porque aí sim a gente consegue fazer uma boa diferença entre as metodologias de atendimento de um e de outro. Ótimo. Eu iniciei isso antes da tua apresentação, porque às vezes a gente está falando aqui, estamos fazendo o nosso podcast, e eu estou APH tático e não. Então, é APH em combate para a gente não ter erro. Felipe... Faz uma breve apresentação, quanto tempo de medicina, né? Todas essas nuances aí pro pessoal. Boa, vamos lá. Cara, eu sou médico há 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa. E toda a vida trabalhando só no sistema público de saúde, fazia os meus cursos de especialização. Hoje eu tenho especialização em gestão de programa de residência e também especialização em regulação em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. E, cara, eu sempre gostei de dar aula, filho de professora, né? Então sempre gostei de dar aula. E, de repente, cara, o serviço público começou, depois de longos anos de trabalho, ele começou a me deixar estagnado na minha profissão. Entendi. Sabe quando tu percebe o brilho nos olhos, que tu não tem mais, que tu tá ali, tu trabalha, tu dá o teu 100%, mas parece que te falta alguma coisa. Então eu conheci esse mundo e aí realmente o mundo da pH em combate, isso tudo me transformou, né? Eu digo hoje, cara, que a minha maior especialidade é conectar pessoas a ferramentas e técnicas que salvam vidas. Que legal. E é isso que eu faço, cara. Eu gosto muito de dar aula, eu trabalho hoje também na ambulância da rodovia. Falando isso, um abraço aí para minha equipe da Base 03, o Resgate 102. E é fantástico, sabe? Uma turma muito boa de trabalhar, então isso me motiva ainda mais. Fora isso, cara, eu gosto muito de fazer essas instruções para o pessoal das forças de segurança. Tanto é que a maioria dos cursos que eu faço de forma institucional. Eu não cobro nada para os operadores, para os policiais, para os soldados, enfim. Porque é uma forma de devolver para eles aquilo que eles fazem por nós aí rotineiramente. Um trabalho social praticamente, né, Felipe? Eu encaro mais como um legado, cara. Que legal. Cara. Porque os caras fazem tanto por nós e assim, verdade. Eles não são reconhecidos como deveriam, né? Verdade. Não só financeiramente, eu digo reconhecidos no geral. Eu acho que devolver esse conhecimento que vai facilitar eles voltarem para casa, né? Eu acho que é meu dever como médico, meu dever como cidadão participar desse processo. Cara, que fantástico, porque isso eu falo que é uma situação até de maturidade, né, Felipe? Porque a gente tem, eu falo no direito, a gente tem isso que a gente chama que é o munus público, né? E alguns trabalhos que a gente faz, a gente meio que dá esse retorno social. Mas isso na parte da saúde não é tão normal, né? Não é tão normal. Você não vê tanto... Até porque os profissionais, né?
estão sempre naquele mundo doido de plantão, então sai de um, vai para o outro, e principalmente essa área aí que eu acho que é uma área tão importante. De emergência, há quanto tempo, Felipe? Emergência, cara, então, eu iniciei a minha vida como médico, como a maioria dos médicos fazem, Sim. né? Plantão, sala vermelha, Porta de entrada. porta de entrada. E chegou uma fase da minha vida que, cara, hipertenso, dormindo mal, qualquer barulho de carro na rua eu já despertava. Pela reação normal, né? Tu tá ali na porta, tu tá pronto, tu tem que estar pronto para todo tipo de atendimento. Então, quando eu cheguei, cara, eu acho que eu fiz plantão durante 3 anos direto, depois de formado. Quando eu cheguei assim, não, peraí. Dormindo mal, hipertenso, minha qualidade de vida tá caindo. Eu fiz uma avaliação. Hoje, eu preciso desse dinheiro, desse salário no final do mês? Não preciso. Então, o que eu fiz? Comecei a tirar os meus vínculos de emergência e fiquei só na unidade de saúde, um pouco mais tranquilo. Não significa que eu parei de estudar Entendi. mas, né, eu dei essa baixada de rotação porque é preciso. O APH de combate me trouxe essa gana para ir mais. E aí, o que eu fiz? Retornei para ambulância, retornei para algumas emergências. Emergência até não faço tanto, mas a ambulância de atendimento direto, né? Não faço o transporte interhospitalar, mas o atendimento no resgate avançado, isso me trouxe de volta o que eu precisava da praxis, né? Porque por mais que a gente tenha teoria, a gente precisa botar a mão na massa para realmente voltar a ter aquela aptidão, né? A destreza mecânica do negócio. Então, eu resolvi voltar. E aí, eu tô aí já há 3 anos de volta, tripulando ambulância. E aí, claro, a gente não para, né? Aí, medicina, transporte e resgate aeromédico, as instruções, profissional de saúde embarcado. Então, a gente não vai parando, a gente nunca para, né? Eu sou um tarado por aprender. Então, assim, mas tem uma ferramenta nova. Ok, vamos aprender. Não é interessante para mim? Ótimo. Beleza. Perdi dinheiro? Não. Eu adquiri uma nova ferramenta. Se eu precisar dela, tá ali. Então, eu gosto, cara. Volta e meia, tô fazendo cursos. Agora eu quero fazer um curso de ultrassom, porque eu acho que vai agregar ainda mais no meu ambiente de trabalho. E, cara, eu sempre estou buscando isso aí, cara. E na emergência isso é extremamente importante, né? Importantíssimo. A sala vermelha não é lugar para amadores. A emergência não é lugar para amadores. Isso, a tua frase é uma das melhores. E, infelizmente, é o que a gente vê, né? O cara sai formado, e aí o primeiro trabalho que ele faz, desculpa a expressão, o bico que ele faz é na emergência. E não pode ser assim. Aquele local é para os médicos experientes, para os médicos que já trabalham aí, que já tem um fino trato, já tem um feeling importantíssimo para estar naquele local, né? Eu até fui, de certa forma, meio criticado em um congresso que eu fui uma vez, Felipe, porque eu falei que a medicina é às avessas. Porque o novato vai para a sala vermelha. E eu fico apavorado porque era para ser o contrário, né? O recém-formado vai fazer, e o que você falou, eu falo, né? E você tem total razão, o bico. Porque assim, eu vou fazer o meu plantãozinho. Eu entendo que quem sai, obviamente tem que trabalhar, claro, né? E eu estava até discutindo isso recentemente sobre os médicos que são beneficiários do FIES, mas querendo ou não, ele tem que pagar esse FIES depois, e é pesado. Então ele vai ter que fazer plantão, mas isso me assusta um pouco, né? De ir para o SAMU, de ir para a emergência, de ir para uma regulação médica. Exato. Né? Porque a gente sabe que não é só a questão do paciente, ele também está se colocando a risco. Está se colocando a risco. Juridicamente, né? Opa! Porque aí ele pode, de repente, estar respondendo de diversas maneiras no órgão regulamentador dele, nas questões jurídicas. Então, realmente isso me traz sérias preocupações. Mas, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão do APH em combate, foi alguma situação que aconteceu contigo? Que te deu esse clique, virou a chave? Como é que foi isso? Do que surgiu isso daí? Então, cara, eu sempre gostei do ambiente tático, do ambiente operacional, do tiro, né? Então, eu sou, inclusive, atirador, né? Colecionador, atirador e caçador. E um grande instrutor do mundo do tiro aqui no Brasil, não sei se eu posso falar o nome dele. Pode. Marcelo Esperandil. E ele, muito amigo meu, já de uma longa data, ele assim, Doc, escuta, tu vai vir fazer um curso de APH em combate. É assim, de APH. Aí eu, Marcelão, eu sou instrutor de APH, cara. Aí eu vou fazer mais um curso, irmão. Eu tô cansadão, minha escala tá complicada. Ele, não, Doc, não é APH, é APH em combate. Tu já ouviu falar do
do protocolo TC3? Aí eu, não. Fui lá, comecei a pesquisar, disse, interessante. Primeira aula. Aí eu assim, tá, eu vou ver qual é. Cara, que fantástico. Aquela primeira aula, quando eu comecei a ter o contato com os conteúdos que se fazia lá fora, os equipamentos que se utiliza lá fora, a teoria agregada, a anatomia, fisiologia e teoria agregada a esse atendimento específico que é o combate, aí aliou o que eu gosto. O mundo operacional do tiro, o mundo da saúde, e ali isso explodiu assim em mim desde 2016. Desde 2016 eu tô nessa de cursos, instrução, aprendizado, curso, instrução, aprendizado, adquire equipamento do bolso, né? Que a gente não ganha nada, a gente não é patrocinado. E a gente entrou nessa aí de cabeça, cara, e que mundo fantástico. E a empresa, até mostrar para vocês, pessoal, ó, hoje eu tô patrocinado, eu venho aqui, eu falo que esse podcast é uma maravilha na minha vida, né? Eu ganho camiseta, eu ganho caneca, tô patrocinado aqui hoje. A Kiron veio posteriormente? Veio. Em 2016, eu conheci o que é o meu sócio hoje na empresa. Em 2016, a gente foi alunos do Dr. Sérgio Manilha, que é policial civil do Paraná e instrutor também de APH em combate. Só que a gente teve um hiato de 2016 até 2019, que foi quando começou a empresa. Porque a gente pensava o seguinte, cara, a gente não tem a experiência do combate. A gente não está imerso no combate. Por mais que o meu sócio ele é policial penal hoje, mas a gente não tem a experiência do combate. Tu tem a tua experiência da parte médica, eu tenho a parte tática, porque ele era agente de polícia temporário, né, na época. Mas, enfim, legal. Só que em 2019, cara, a gente começou a ver tanta gente, ruim, tanta gente fraca, tanta gente superficial, rasa de conhecimento. E às vezes trazendo muito conteúdo purpurina, fumaça. E a gente falou assim, cara, a gente precisa dar uma ajudada nisso aqui. A gente não... Eu tenho que ter responsabilidade com o meu colega de plantão, tenho que ter responsabilidade com o meu amigo policial, porque, legal, é interessante ele buscar, mas ele tem que buscar certo. Não que eu seja o detentor da porra toda. É termo técnico, né? Sim. Fica tranquilo que aqui tu tá em casa. Não que eu seja o detentor de todo o conhecimento, mas, cara, tem coisas que são óbvias da gente ensinar ou não. Sim, né? exato. Então a gente via muita fumaça sendo vendida. Porque você vai dando estrelinha e aí você chega na vítima e aí joga bola ninja, aí, sabe? Então, cara, não dava. Então a gente parou assim, pô, se esses caras estão fazendo, então vamos fazer também. Mas vamos fazer sério, justo, com conhecimento, com a expertise que agora a gente tem para lidar. E aí a gente montou a empresa. E o nome Kiron foi justamente disso, né? Foi a junção do mundo do guerreiro com o mundo da saúde, né? Da vida, né? No caso. É que Kiron, até a gente estava no making off dando uma explicada, né? Que Kiron é da mitologia, né? Explica um pouquinho melhor pro pessoal. O Kiron foi um centauro, na verdade ele era o maior dos centauros, ou um centauro muito especial, porque ele era filho do Titã Cronos, com a Filera, e ele recebeu vários dons. Um deles foi o dom da guerra e o dom da cura. Então o Kiron ensinava, né? Inclusive alguns alunos deles foram Ajax, Hércules, Aquiles. Que legal, né? cara. E também da parte da saúde, o pai da medicina. Né? Então, o Esculápio. Né? Então, né, toda essa junção, né, do mundo do operacional, né, da guerra com o mundo da saúde. Então, foi muito bem escolhido o nome por um grande amigo nosso. E é interessante que faz essa junção, né? Exatamente. Da guerra. A gente queria sair do mais do mesmo, né, cara? Sim. Quando a gente fala do APH em combate, se você dar um Google ali e botar APH em combate, vai ter um monte de empresa e é tudo assim. Uma arma, uma cobra... Uma caveira com a faca. Uma caveira com a faca. Pô, e a gente queria sair disso. Porque o nosso foco não é só isso. Nosso foco é o APH também. Porque a gente precisa trazer o APH para o operacional. Eu acho que a escolha do nome e a logo fez todo sentido. Eu acho que, Felipe, é fantástico. Vocês foram bem inteligentes, porque isso quebra. Por que eu vou te falar isso? Porque há um grande preconceito. Por que eu já comecei falando diferença do APH tático para o APH em combate? Nós temos hoje uma mercantilização que me preocupa do APH em combate, como em várias outras, né, Felipe? Vamos supor, eu falo que hoje a emergência é a galinha do ovo de ouro.
né? Só que muitas pessoas aproveitadoras acabam dando cursos, como você mesmo disse, né? Que é uma cortina de fumaça. Sim. E aí vamos lá, e bebe sangue de galinha, e você vai pra lama. Só que no fim do curso, é o que eu sempre falo para as pessoas, o que você absorveu daquilo ali? Nada. Absorveu só gritaria? Não. Alguma coisa você tem que aprender para a tua vida prática. E quando eu pensei em trazer você para o podcast, foi isso. Para nós desmistificarmos essa figura, né? Porque eu acho que é importante. Até a minha pergunta é... Os profissionais de hoje, Felipe, né? Porque hoje nós temos uma grande parte de profissionais no pré-hospitalar e no pré-hospitalar móvel, mas nós vamos um pouco até mais para o móvel, que é onde acontece mais o APH em combate, né? Em regra, estão preparados para o APH em combate? Eles têm qualificação quando entram? Ou nós não temos isso ainda? Cara, vamos lá. Na grade de ensino, não desconheço, salvo engano, tá, pessoal? Mas desconheço alguém que ensina essa metodologia. Sabe por quê? Aonde eu vi... eu recebo isso muito. Ah, mas Doc, eu sou do SAMU, por que eu tenho que aprender a pegar em combate? Isso. Cara, pelo simples fato que existem situações onde tu vai trabalhar com uma equipe da segurança. Ah, Doc, aonde? Ameaças ativas. Atentados com armas de fogo. Blumenau fez 1 ano daquele episódio na creche. Na creche. Né? Existem outras situações. Ah, mas Doc, não acontece no Brasil. Acontece. Invasão de escola, atentados em escolas. A gente viu, São Paulo aconteceu. Já aconteceu há um tempo atrás. Então a gente não pode negar que isso aconteça no Brasil. E a gente tem que estar preparado. Porque a sistemática de atendimento, especificamente nesse ambiente onde de ameaças ativas, ela é diferente do atendimento do SAMU. Por exemplo, no outro podcast com o Felipe, você estava falando de múltiplas vítimas. E ele falou muito do START, que é um método de triagem de múltiplas vítimas muito legal, difundido no Brasil. Mas se a gente aplicar o START num ambiente de ameaças ativas, talvez a gente perca tempo de atender a próxima vítima. Entendi. Ou talvez a gente se exponha muito a uma ameaça que ainda está viável, né? Porque o que acontece? O que é o mundo do SAMU hoje? Que eu falo que eu fico virando a chave, né? Quando eu estou na minha ambulância do SAMU, eu penso da rodovia, eu penso de um jeito. Quando eu estou atrelado a uma equipe policial, hoje eu trabalho na Secretaria de Administração Prisional, então eu apoio, dou suporte médico nos treinamentos, eu dou suporte médico em algumas operações mais sensíveis também. Sim. Né? Atendo no hospital de custódia da polícia. Então, assim, por que eu fico virando essa chave? Porque quando a gente faz um atendimento do SAMU, né? A minha esposa trabalha no SAMU. Certo. Quando a gente faz o atendimento do SAMU, o mundo para fazer aquele atendimento. Certo? O policial está balizando o trânsito, né? Tem alguém fazendo a segurança, a contenção daquela cena. Então, tu consegue ter acesso àquilo de uma forma mais tranquila. Tu não vai receber outras ameaças. Tu tens uma cena contida. Contida, ou minimamente contida. Num ambiente de combate ou de ameaça ativa, não dá. Porque tu não vai esperar a ameaça parar por conta própria para depois tu começar a fazer os atendimentos. Então, esse é um ambiente que a gente precisa trabalhar junto. Porque se o SAMU passar no meio de uma linha de tiro, o operador do SAMU passar no meio de uma linha de tiro, ele é a próxima vítima. Então, ele tem que saber como se portar, como receber o comando de uma equipe de segurança, de uma equipe de polícia. Por exemplo, eu vejo esses dois mundos muito legais, muito juntos ali no aéreo. Porque hoje o aéreo que a gente tem aqui, o modelo que a gente tem aqui é uma aeronave asa rotativa da Polícia Civil, da asa rotativa da Polícia Militar, tem até o bombeiro também tem. Mas durante a asa rotativa, o equipamento de asa rotativa, quem coordena é a polícia. Quem orienta quando sai, como sai, por onde sai, é o policial, é o operador aerotático. Na hora de atender a vítima, aí quem assume é a equipe de saúde. Na hora de voltar para o aéreo, quem assume de volta é a equipe policial. Então isso acontece lá de uma forma bem tranquila. E a gente tem que saber fazer isso também na terra, em terra. Como é que a gente vai se portar atrás de uma equipe de polícia que está indo atrás de uma ameaça? Você sabe se portar? Você já aprendeu como faz? Você já aprendeu como é que esfria uma arma? Surto. Paciente em surto, psicótico. Está ameaçando a família com uma arma. Aí a polícia vai lá, consegue fazer a contenção. Você vai pegar a arma de qualquer jeito e entregar na mão de quem?
né? Então, tudo isso a gente precisa aprender. Então, são nuances que a gente consegue aprender quando a gente está com os dois mundos juntinhos. Não quer dizer que o operador do SAMU vai pegar a arma e vai lá e vai fazer a segurança e atirar em todo mundo. Não, não, não. Não é isso. É saber se portar sob o comando de uma outra equipe. E isso é importante. E é fantástico, porque assim, às vezes o pessoal até vai falar, mas o Henrique já falou mal da PH tática. É o que eu sempre falo assim, ó, gente, né? Eu olhei lá na tua rede social, Henrique. Vai se ferrar, porque assim, ó, isso são mudanças de paradigmas. Por que eu trouxe o Dr. Felipe aqui? Porque eu tinha a plena convicção que ele ia quebrar esse paradigma, né? A minha preocupação de trazer alguém do APH em Combate doidão aqui é porque eu ia, às vezes, munir o pessoal de conteúdo sem qualidade, eu ia falar, putz, ferrei mais ainda. Então, a escolha foi perfeita, porque desde a logo da empresa até todas essas partes, Felipe, explicando exatamente porque é isso que eu te falei, essa mercantilização foi meio que dando uma queimada. Foi. Mas eu vejo que é necessário, e às vezes as pessoas me questionam sobre isso, e a minha cabeça já vai. Eu vou te dizer a nossa região aqui, né? Balneário e Camboriú. Cara, dependendo do local onde eu for, eu vou dizer um local aqui, Conde do Vila Verde. Um local que nós já tivemos situações de guerra de tráfico, né? Que nós tivemos que entrar lá junto com a Polícia Militar. Felipe, eu não sabia nada do que fazer naquele momento. Vamos para Florianópolis. Né? Nós temos um morro em Florianópolis lá que é tomado pela facção. Vamos para Palhoça. Nós temos um local em Palhoça que até a polícia tem dificuldade de entrar. Se eu pego um cara em PCR lá, exato. Se eu pego um cara que foi alvejado, ou um próprio policial. Então, o que eu vejo não é só as equipes de SAMU, inclusive os próprios policiais. Sim. Os próprios agentes de segurança pública. Tem que saber pública. como lidar com... Assim, ó, o APH em Combate, Henrique, assim, ó, enquanto o APH civil... ele é muito mais altruísta, né? Ele é feito para ajudar o outro, é feito para salvar o outro, para resgatar o outro. O APH em Combate ele é muito mais egoísta. No nosso curso tu vai ver que os equipamentos que tu usa, pô, quando eu saio na minha ambulância, eu tenho uma ambulância que é quase uma UTI móvel à minha disposição. Quando a gente sai numa viatura da polícia, eu tenho só o que eu consigo carregar na minha mochila, eu como médico. O operacional, ele leva um bolsinho pequeno que chama IFAC, Individual First Aid Kit. Que é só o kit dele, os equipamentos para ele, a cânula do tamanho para ele, não é para ele atender outras pessoas, é para ele. Olha, então, assim, esse conhecimento, ele é um pouco mais egoísta. Não que são técnicas divergentes ou concorrentes. O APH o civil, né? Vamos botar assim, para a gente não misturar, mas o APH civil e o APH em Combate, eles não são concorrentes. São técnicas sinérgicas, cara. Né? Não, porque eu sou policial, então só vou aprender APH em Combate. Pô, cara, desculpa. Olha a quantidade de vida salva por policial. Exatamente. Manobras de Ovassi, Heimlich, criança sendo salva. Exatamente. Cara, e é inevitável, sabe por quê? Porque quando tu chama alguém, uma ambulância de resgate, ou quando deu um acidente de trânsito, invariavelmente quem que tu chama primeiro, ou quem que vai estar ali fazendo a ronda normalmente? A polícia. Então imagina um acidente de trânsito com uma amputação, né? E aí o policial tá assim, não, eu não vou fazer nada porque eu não tenho equipamento, vou chamar o SAMU. Aí, cara, mesmo uma unidade do SAMU que tenha um tempo-resposta muito bom, cara, 5 minutos é suficiente para perder uma vida. Então imagina se esse policial também não saber essas técnicas, não tiver a ferramenta. E imagina se o operador do resgate, né, o SAMU, o SIAT, a rodovia, bombeiro, ele não entender também da parte do mundo de combate. Tá tendo uma troca de tiro aqui, eu vou cruzar essa linha de tiro para salvar a vítima aqui. Levou um balaço. Exato. E mais, cara, se a gente parar para pensar, a gente precisa entender a anatomia e fisiologia do combate. Felipe, mas tu não é um operador. Ok, mas eu sou um entusiasta, eu estudo, eu estou junto das equipes. As equipes, por vezes, me treinam como acontece as suas doutrinas, né? as suas táticas. Então, mas a gente precisa saber, como operadores da saúde, nesse meio, a diferença da balística terminal de um tiro de fuzil e de um tiro de pistola. Tem diferença? Tem. A própria velocidade dos projéteis já tem diferença na hora que atinge o corpo. Balística terminal é a balística do caos, que a gente brinca com esse termo ainda no curso. Porque o tiro pode pegar no teu antebraço e sair lá em cima. Então... não, eu vou tratar essa ferida aqui. Pô, mas às vezes é lá em cima que está sangrando.
Então, assim, a gente precisa entender essas diferenças dos ambientes para saber como tratar. É por isso que é importante a gente conhecer. Exatamente. O PHTLS eu acho que traz, né? Traz. O PHTLS ele tem uma versão civil e tem uma versão militar que é realmente a adequação de algumas sistemáticas de atendimento para o mundo militar. Embora, Henrique, isso é fantástico, tá? Eu não sou um adepto do PHTLS. Eu acho o ITLS um pouco mais completo e mais atualizado do que o próprio PHTLS. Mas isso é importante a gente salientar, que muita gente do SAMU e muita gente, às vezes até das polícias, enfim, quando tu pergunta assim, ó, qual é a literatura de trauma que tu lê? Aí o cara fala, PHTLS. Qual foi o último que tu leu? Aí o cara começa. Não, eu li já faz uns anos. Cara, já tá na 10ª edição. Isso, verdade. Tem gente que parou lá pela 8ª. Se é que parou, né? Tem gente que diz que parou na 8ª. Né? Mas, cara, ele é um curso. Isso. Tem gente que nunca fez o curso. Exatamente. Quiçá ler o livro. Né? Então, e o pior, quando a gente faz e mostra os equipamentos, mostra tudo que tem de novo relacionado ao combate, ao ambiente operacional, aí o cara fala, mas se usa isso? Claro, queridão, tá lá no PHTLS. 10ª edição já fala, a 9ª já falava, mas a 10ª também fala isso. Aí o cara fica meio assim, sabe por quê? Porque só conhece o nome da literatura, mas nunca nem leu. Né? Então isso é importante também a gente trazer. Cara, tem literatura? Tem. Tem bastante? Tem bastante. Tem literatura ruim, tem literatura boa, tem literatura antiga, tem literatura atualizada. Aí, né, cada um dá os seus pulos, né, para ir atrás. Mas, cara, o PHTLS é uma dessas. Tem o livro civil e tem o livro militar. Porque tem diferença nesses atendimentos. Eu nem sabia que tinha um militar, tá, Felipe? Sabe por quê? Que legal, cara. Eu não comprei a 10ª, tá? Eu comprei a 9ª ou eu comprei a 10ª. Depois até tem que ver lá, porque foi em 2022 que eu comprei. Tá? Então eu acredito que seja a 9ª. Isso. Acredito que seja a 9ª. Então eu comprei ele, eu já tinha feito o curso antes, salvo engano, da 7ª edição, né? Mas eu comprei ele. Então, mas eu sempre comprei na vertente do civil. Né? Mas que já é uma leitura que ele não é uma leitura tão... Ele é bem rebuscado. Sim, bem rebuscado. Então, quando você estava falando da questão do projétil, eu lembro que tem um capítulo do PHTLS que fala sobre essa cinemática do projétil e tudo. Então, sempre foi algo que... Já nessa vertente, Felipe, uma perguntazinha que é mais polêmica, mas enfim, eu creio que você tire de letra. Sempre recebo isso muito dos meus seguidores, né? Pô, Henrique, tô no SAMU, posso ou não usar arma branca? Porque eu sei que, até você, por ser um atirador, provavelmente tem CR, tem tudo direitinho. Eu falo que quando o cara realmente, Felipe, né? Eu advoguei uma época para clube de tiro. Rapaz, as reuniões mais complicadas da minha vida eram no clube de tiro. Eu brinco que o pessoal... Você chegava lá, tinha um sócio com uma 380, tinha um sócio com uma 9mm e tinha eu com o Vadmecum. Eu falava, eu vou jogar o Vadmecum na cabeça de vocês. Mas, enfim, eu vejo que quem realmente treina muito, quem realmente... Eles têm mais essa educação, né? Do que a arma e tudo direitinho... enfim, quem é meio doidão assim, você pode ver que às vezes nem tem curso. Às vezes são aventureiros, né? Mas enfim, quanto à questão da arma branca, né? Porque a arma de fogo a gente sabe, tem a legislação bem específica. Quem trabalha em APH, né? Você acha que é viável estar utilizando arma branca? Vamos supor, uma tonfa, porque às vezes o pessoal me pergunta, né? Pô, Henrique, viu o cara lá com uma faca na cintura, o cara com a tonfa, pô, até onde isso? Então eu sempre falo, cara, vocês têm que tomar cuidado, né? Às vezes até no surto psicótico, o cara, se você não sabe manejar bem, o cara vai arrancar, vai te enfiar isso na cabeça. Perfeito. Então, até que ponto isso é viável ou não, Felipe? Tá, vamos lá, Henrique. Então... a parte jurídica, aí eu vou deixar para te responder. E eu vou te devolver isso para te me responder isso juridicamente. Eu vou te dizer, eu, Felipe, não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim, que é o certo fazer assim. Cara, eu uso uma lâmina pequena no meu peitoral, quando eu tô na rodovia. Não é para defesa. É porque às vezes a gente precisa cortar alguma corda, alguma situação. Né? E é para isso, ponto.
Eu penso muito nessa questão. Eu vou fazer uma contenção. E eu trabalho, às vezes, com pacientes surtados na rodovia que tentam suicídio e que fogem da gente e tudo mais. Então, eu penso nessa situação. Eu vou conter alguém. E esse alguém, essa vítima, esse paciente, pega essa lâmina e vai usar contra mim, eu posso ser a próxima vítima. No SAMU, a mesma coisa, né? O SAMU já tem mais uma particularidade, né? Cara, pede apoio da polícia. Isso mesmo. Pede o apoio da polícia. Ah, mas é muito perigoso. Cara, pede o apoio da polícia. A sua particularidade de trabalho, o seu compromisso de trabalho é com a saúde. Quem faz a segurança é o profissional da segurança. Então, cada um no seu quadrado e todo mundo sai feliz. E todo mundo volta para casa. É isso que a gente tem que pensar. E aí eu te devolvo. Juridicamente, cara, a gente pode utilizar ou não? Então, e eu sempre falo isso com o pessoal. Até nós tivemos uma resolução que foi agora, eu acho que semana passada, do Conselho Federal de Enfermagem. Nós tínhamos um problema da contenção. Já fazíamos isso há muito tempo, né? Mas veio um parágrafo, salvo engano, parágrafo 3º, que já especifica que no pré-hospitalar móvel, com no mínimo 5 pessoas. Muita gente me questionando. Falei, gente, a resolução ela vem para respaldar vocês e o quê? O que nós estávamos tendo, Felipe? Excessos. Uma pessoa sozinha tentando conter a vítima, no fim ele não estava contendo, ele estava espancando a vítima. Eu recebi vídeos que eu falava, não pode ser verdade. Até recebi um recentemente do cara dando com a prancha rígida. Eu vi. Mas aquele paciente ali, se não tiver um TCE, ele saiu bem, né? Então, assim, juridicamente falando sobre a questão da utilização de armas brancas, nós podemos ser seriamente questionados. Primeiro, vamos lá para o SAMU. Qual é a finalidade do teu atendimento, né? É o teu paciente, é você salvaguardar o teu paciente, é o princípio da não maleficência. Se eu arranco uma faca dali, né, e eu ataco o meu paciente, aquele princípio foi por água abaixo, porque o primeiro questionamento que um juiz, um magistrado vai te fazer, Felipe, é: você tinha a opção de pedir apoio? Exato. É essa. Eu tinha, então por que você não pediu? Porque você, às vezes, por isso que eu falo de algumas pessoas aventureiras, é confundir a tua finalidade. Você não é segurança pública. Exato. Você está para salvar o teu paciente. Aí, Henrique, eu estou numa cena instável, pede apoio. É a nossa premissa, né? Segurança Exatamente. De cena, segurança da equipe e minha segurança. Exatamente. Então, se a gente chega na cena e ele já está inseguro porque a vítima está realmente agressiva, cara, não é tua função sair dali e fazer a contenção dessa vítima. Lembra? A gente enche a boca para falar, não, segurança de cena em primeiro lugar. E esquece que a vítima também faz parte da cena. Exatamente. Né? Então, a vítima está ali, compondo a cena, e a vítima ou o paciente está oferecendo risco, aí não, eu vou sair da ambulância, que é ambiente protegido, e vou até a vítima, ou até meu paciente, e vou contê-lo. E as pessoas, Felipe, assim, ó, eu vejo muito essa frase, legítima defesa. Cara, quando você lê a legítima defesa, você vê uma vírgula, utilizados moderados meios. E as pessoas não sabem o que é moderado. Quando você se excede na legítima defesa, você já começa a cair na lesão corporal, Exato. Na tentativa de homicídio, né? Porque às vezes eu vejo assim, ó, nós tivemos uma situação que recebemos um vídeo, acredito que você tenha assistido também. Aí depois o pessoal ainda falou assim, não, ele não era profissional do SAMU. Mas eles contêm uma vítima, me parecia ser um surto. Posterior à contenção, que já não foi uma contenção muito bem feita, né, foi uma imobilização, alguém sai e começa a desferir soco neste paciente. O paciente já está no chão, ele já estava imobilizado, a pessoa vai lá e desfere vários socos. Isso nunca vai ser considerado uma legítima defesa. Nunca. Né? Então eu falo que quando nós estamos discutindo essa situação de arma branca, a própria algema, Felipe. Por que às vezes o policial também, dependendo da situação, o policial não vai algemar? Porque ele sabe que a algema tem legislação e ele pode responder num processo administrativo, ele não é bobo. Exato. Né? A não ser que a vítima, a não ser que o meliante ali esteja numa situação de fuga, né? Possa trazer algum tipo de risco à sociedade. Mas nós já tivemos casos de flagrante delito, inclusive, que foi divulgado amplamente, de que o policial federal algemou o agente político e depois recebeu um processo administrativo. Porque foi comprovado que em nenhum momento ele ia fugir. Enfim,
tem legislação. Então me preocupa muito quando eu vejo, às vezes, o Felipe, pessoal com faca na cintura, o pessoal com... Eu já vi gente, cara, com aquele... um cacetete israelense, eu acho que é que você puxa. Eu falei, meu pai amado, esse cara vai... Retrátil, isso, é uma trompa retrátil. É uma tonfa retrátil. Eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Tem aqueles riscos que nós falamos, né? Da vítima arrancar isso da tua mão e tu apanhar com ela, né? E a outra é você se exceder nessa situação. E aí, meu amigo, nós podemos trazer bastante problemas. Então, assim... E aí a gente sai do mocinho e vira bandido fácil. E muito. No Brasil, hoje em dia, isso está acontecendo e muito. Então, trazer essa situação, o Felipe, eu acho que a gente... Tu pensa muito parecido comigo, graças a Deus. Não tô brincando, né? Já pensou, não, usa arma assim. Mas, enfim, pensa muito parecido comigo porque eu tenho esse tipo de preocupação. Os materiais, se eu for pegar, Felipe, assim, Henrique, hoje com uma ambulância do SAMU, uma unidade de suporte avançado, eu consigo fazer o APH em combate? Os materiais são os mesmos ou isso muda? Bom, pergunta delicada. Porque algumas ambulâncias, por exemplo, a ambulância... do município onde eu moro, né? Em Tubarão. A ambulância básica do município, o coordenador é um cara muito fora da caixa, um cara que pensa muito além. Então, porque é triste falar isso, é ruim falar isso, mas a guerra, ela é um laboratório de tecnologia fantástico. Olha só. Pena que morre gente, mas a guerra é um laboratório de tecnologia fantástico. Então, muita coisa boa sai da guerra, de tecnologia para a saúde, né? Claro, Doc, mas tu é um crápula. Não. Porra, morrer gente não é bom em nenhuma circunstância, né? Mas a guerra traz muito isso. Então a gente tem que ter inteligência de utilizar essas tecnologias para salvar a vida. Exatamente. Né? E aí o que acontece, cara? Lá o coordenador é um cara pensa muito fora da caixa, um cara muito, muito para frente, um cara amigão meu, já fez curso comigo, já fez curso com outros profissionais do APH em combate, e na hora que ele via essas ferramentas, ele assim, meu Deus, cara, como que a gente não tem isso? Olha a facilidade desse equipamento, olha a praticidade desse aqui. E aí o que a gente fez? O que todo coordenador devia fazer. Sentar, estudar, fazer o descritivo dos materiais, conversar com quem já conseguiu comprar. Então ele adquiriu os torniquetes dedicados para isso, então não tem improviso de torniquete nessa unidade do SAMU. Ele conseguiu adquirir o imobilizador pélvico com um torniquete juncional, olha que também é um equipamento que veio do mundo operacional, né, do mundo das guerras para o resgate. Ele adquiriu gaze com agente coagulante para acelerar a coagulação de uma ferida importante, de um sangramento massivo. E adquiriu também o selo de tórax. O selo de tórax, ele é a apresentação que funciona do curativo de 3 pontas. Do curativo de 3 pontas. Né? Que a gente aprendia a fazer ele de uma forma totalmente... E o pior é o seguinte, cara. Se tu vai perguntar para operador do SAMU, como é que tu faz uma lesão no tórax que tá... o blower, né? A gente faz um curativo de 3 pontas. Como é que tu faz? Faz o passo a passo para mim, fala. A maioria não sabe como é que faz. A maioria acha que é só pegar um plástico quadrado, fechar 3 pontos e ok. E não é. A gente tem que botar uma gaze com petrolato em cima para não aderir. Fechar exatamente. Se conseguir deixar o lado de baixo, né, a aresta que vai ficar para baixo por ação da gravidade aberta, ok. Né? Então a gente não tem, às vezes, todo esse material para improvisar. Sem falar, cara, que muitos profissionais que já trabalham há 15, 20 anos no resgate falam, cara, como é que tu vai usar um esparadrapo numa vítima que está sudoreica, sangrando, peluda, não gruda nunca, suja? Não gruda nunca. Eu brinco, né, que a gente tem 2 tipos de esparadrapo, sabe quais são? Não. Os que não grudam e os que não saem. Então imagina, cara, a gente vai botar, aí vai fazer o quê? A gente vai mentir? Né? Não, tô fazendo um selo de 3 pontas, um curativo de 3 pontas aqui, mas eu sei que não vai funcionar. Cara, por que a gente não faz então o certo? Exatamente. Por que a gente não adquire os equipamentos certos? Aí vem aquela célebre frase. Essa não é a realidade do Brasil. Cara, por que a realidade do Brasil não pode ser a realidade mundial? Por que a gente vai se apequenar sempre na aquisição de materiais e sempre usar o improviso em detrimento dos equipamentos corretos? A gente nunca vai evoluir, cara.
Se eu sempre me proteger com essa frase de que não é a nossa realidade, a gente nunca evolui. A gente nunca oferta para nossa vítima, para o nosso paciente, o melhor que a gente tem. Imagina o seguinte, você precisa de um antibiótico X, mas eu só tenho paracetamol. Vai ajudar? Nada. Nada. Praticamente um placebo. Exato. Não, mas eu estou fazendo alguma coisa. Cara, mas tu não pode fazer alguma coisa. Tu tem que fazer o melhor para o teu paciente, para tua vítima, com o melhor equipamento. Ah, mas é caro. Ok. Aí a gente vai estudar uma outra forma desse financiamento. E aí a gente sabe muito bem que tem dinheiro, né, Henrique? Tem dinheiro. A gente só tem que direcionar certo. E o que eu percebo, Felipe, assim, ó, pouquíssimas discussões, né? E aí eu sempre tenho muito contato com agentes políticos e sempre fica a minha puxada de orelha para vocês, porque realmente, assim, olha, vocês têm que ampliar o estudo de vocês nisso. E pouquíssimas discussões políticas, eu não estou falando de politicagem eu nem discuto, mas políticas sobre a emergência. Sim. Porque nós tínhamos que avançar, Felipe, e cansa. Você vê, nós tivemos a especialização em medicina de emergência em 2015, 2016. Olha quanto tempo que se nós formos buscar as outras, né? Nós estamos arrumando a casa agora. Há praticamente 8, 9 anos. Arrumando a casa, né? Isso é uma coisa que me entristece, porque eu acredito, Felipe, assim, ó, de repente, o pessoal vai me criticar do que eu vou falar. Mas o médico da emergência, ele tinha que ser muito bem remunerado. Muito bem remunerado. O enfermeiro da emergência, ele tinha que ser muito bem remunerado. A equipe, né, cara? A equipe toda ali. A equipe multidisciplinar. Os caras fazem um serviço hercúleo. E não tem cirurgia se não tiver um trabalho bom. O cara vai morrer na emergência. Vai operar o quê? Um cadáver? Né? Eu sempre brinco. O paciente não vem de paraquedas direto para UTI, direto para o centro cirúrgico. Ele passa na emergência. Ele é atendido por uma equipe... Tá? De atendimento pré-hospitalar móvel, em tese, né? E a gente não vê essas discussões, a gente sempre foi o que você falou muito bem, é sempre essa ponderação de a realidade do Brasil é outra. Mas como que a gente pode mudar essa realidade? Então, eu já aproveito para parabenizar, né? Tubarão, né? É a coordenação de lá? É SAMU? Ou é a SAMU básica do município. Cara, fora da curva, né? Assim, ó, e isso que o SAMU é algo que eu conheço, porque eu vou rodando o Brasil todo fora da curva. Né? Inclusive, né, Henrique, eu te questionei ali no Instagram a questão de ter um BCF numa ambulância básica, lembra? Lembro. A questão de ter máscara laríngea, laringo e tubo de intubação orotraqueal, intraóssea, né? Pô, cara, nós temos. Olha só. Ah, Felipe, mas são todos os profissionais que podem usar? Não, por questões ético-profissionais a gente sabe daí. que não. Mas a gente tem 3 profissionais de enfermagem, enfermeiros que tripulam a ambulância 06. Que usam. Né? Então, assim, cara, tá ali. Hoje a resolução do COFEN fala que o enfermeiro pode intubar depois, né? Se tiver a supraglótica, né? Ah, não, pode fazer a supraglótica. A máscara laríngea, no caso, né? Pode fazer o acesso intraósseo, mas também em casos de emergência ele pode utilizar o tubo, se eu não me engano, também, não foi? A resolução ela fala da supraglótica, nós tivemos uma resolução da intraóssea, né? Nós tivemos uma resolução da descompressão torácica com gelco, recentemente nós tivemos a da contenção, a da verificação, até tivemos uma discussão semana passada porque me falaram, o enfermeiro pode constatar o óbito. Não é constatação, gente. Isso é verificação de morte óbvia. Né? Porque nós temos um problema no APH dessa morosidade. Né? Claro que a questão do tubo ali, Felipe, ela é bem questionável, pela questão mais ética mesmo. Né? Não porque o profissional não saiba, ele pode fazer um curso, né? Mas sempre tem essas vertentes de, mas é do médico, essa, né? Eu acredito, Felipe, que isso vai evoluir cada vez mais, né? Claro, cara, porque assim, e sabe quem puxa esse trem dessa evolução? O profissional atualizado. Exatamente. Porque se o profissional se sentar na cadeirinha e falar assim, eu só posso fazer isso aqui, então eu só vou fazer isso aqui. Exatamente. Agora, se o profissional é aquele cara que sempre assim, não, beleza, eu posso fazer isso aqui, ok. Mas eu posso aprender isso aqui? Ah, pode. Então eu vou aprender. Aí ele aprende e fala assim, cara, mas dava. Ô, meu gestor, vem cá, eu posso comprar esse equipamento? Tá aqui a justificativa, tá aqui o porquê, tá aqui o quanto que a gente vai ter uma melhora na sobrevida, ou então na morbimortalidade da minha vítima, do meu paciente. Aí o gestor vai lá e fala assim, claro, justificativa ok,
tá dentro do que a gente quer, vamos fazer a licitação, comprou, ótimo. É o caso do Lucas. Exatamente. O Lucas 3. Exatamente. Né? Cara, a gente precisa ter alguém que queira sair do mais do mesmo. Exatamente. Temos alguém? Ok, vamos pegar esse profissional e vamos incentivá-lo, não vamos podar, né? Infelizmente, muitos locais, o que acontece quando o cara fala assim, esse equipamento é legal? Não. Esse curso aqui é legal para... Não. E aí o que acontece? A gente vai perpetuar uma equipe medíocre. Exatamente. Medíocre, não pejorativamente falando, mas medíocre de mediana. De competência. De mediana. Entendeu? Só que a gente tá lidando com uma vida, cara. E o Lucas foi uma situação, Felipe, que eu já trouxe essa discussão, e eu falo que cada vez mais nós precisamos e muito de agentes políticos da saúde. Porque é diferente de eu ter um deputado, um prefeito, um senador que é voltado à área da saúde do que aquele que só vai na onda do projetinho. Com certeza. Porque o que tem de agente político que vai em onda de projetinho não tá no gibi. Mas você senta para conversar com ele, é o José da Feira, né? Que foi para vereador, ganhou como prefeito, mas não sabe direita da esquerda. Aí você vai falar com o projeto do Lucas para ele, primeira coisa que esse empiastro me pergunta é quanto custa o equipamento. Um equipamento desse não vai custar R$1.000. Tá. Ele é caro. Sim. Só que se você pegar e colocar ele do lado do filho do pai que precisa de uma RCP, aquilo ali para ele... Já se pagou. Já se pagou. Já se pagou, cara. E outra, nós sabemos a dificuldade, né, Felipe, que é uma manobra de RCP. Ainda mais numa ambulância. Meu Deus. Aí tu pega uma ambulância do SAMU, que às vezes é tripulado por 2. Pelo condutor socorrista e pelo técnico. Exatamente. Aí, ou seja, o técnico tá ali atrás e o condutor tá ali. Né? Cara, por que eu gosto muito de trabalhar na equipe que eu faço parte ali na rodovia? A gente pegou um acidente e, infelizmente, a vítima veio a óbito. Mas na hora que o condutor veio para mim, abriu a porta e falou assim, doutor, qual hospital a gente vai? Eu falei, a gente não vai, entra aqui. Ele entrou e ele já iniciou as compressões cardíacas. A nossa enfermeira já começou a fazer o acesso. A gente fez droga. Infelizmente, a vítima vomitou. Ficou o cenário pior para intubação possível. Exatamente. A gente, às vezes o pessoal só conta o que deu certo, né? Exato. Cara, eu intubei a primeira vez, eu não consegui ver, foi pro esôfago, mantive aquele tubo, intubei de novo. Mas, cara, a equipe toda junta fazendo o trabalho. Aí tu imagina o seguinte, se eu tivesse um dispositivo desse, que eu pudesse conectar na minha vítima, e que tivesse ali fazendo as compressões cardíacas, e eu ter mais um na minha equipe, mais um par de mão para me ajudar, não ia ser melhor? Meu Deus. Claro que sim, cara. Só que é bem isso que tu falou. O gestor só vê número. E o primeiro número que ele vê é o valor, é o preço, né? Não é o valor, é o preço. Mas aí quando tu justifica nos números relacionados à parte de saúde e sobrevida, aí é onde tu começa a sensibilizar. E aí quando tu toca naquela ferida emocional dele, tipo, se for o seu filho, se for a sua mãe, se for seu pai, seu esposo, sua esposa, aí é onde ele fala, realmente, 200 mil vale. Vale. E assim, já teve gestores que eu conversei e ele falou, não, mas tem um estudo, Henrique, que diz que o Lucas, né, ele acaba não tendo tanta deficiência. Tem 1 milhão de estudos positivos e um negativo. Ele usa o negativo para não gastar. Exato. Né? Então, o que eu vejo era até uma pergunta que, na verdade, eu nem vou precisar fazer porque ela já vai se sanando, que falta política pública. Falta muito. E quando a gente vê um exemplo positivo, como você trouxe de Tubarão, né? Na unidade básica de saúde, então, gestores, vão lá em Tubarão aprender com a básica de lá, dentro disso que a gente está falando, que isso é importante. Sim. Né? Importante, porque SAMU hoje, ele é muito importante. O atendimento pré-hospitalar hoje, ele é muito importante. Quando alguém capota um carro, bate múltiplas vítimas numa BR, você passa a dar valor naquela equipe quando você vê uma situação dessa, um atendimento desse. E não adianta eu ter equipamento meia boca, né, Felipe? Não adianta. Então, assim... Só quem passou o trabalho de ter um equipamento meia boca sabe a dificuldade que é operar com um equipamento de meia boca. A gente recentemente lá eu troquei a nossa mochila de via aérea. Porque assim, não é porque está organizado que está otimizado. Né? Organizado que tá tudo guardadinho, bonitinho, mas não está otimizado. Eu abro a minha mochila e tá tudo dentro de um pacote, dentro do outro pacote. Né? Sem uma numeração, sem...
Então a gente trocou tudo, a gente deixou bonitinho. Por quê? Porque só sabe da dificuldade quem passa a dificuldade. Então, se o gestor tá lá sentadinho na sua cadeira e nunca chegam para ele e falam assim, cara, tá ruim, a gente precisa trocar, para ele tá ótimo. Porque ele não precisa se coçar para fazer nada, não é? Exatamente. Né? Então, a partir do momento que o seu operador do resgate, do socorro, né, o seu operador do SAMU chega para lá e fala assim, ó, meu querido, a gente precisa de equipamentos novos. Ô gestor, a gente precisa de uma ambulância nova. Ô gestor, a gente precisa de um Lucas. A primeira coisa que ele vai perguntar é quanto? Sempre. Cara, mas não é o quanto, a gente tem que saber o justificar. O problema é que muita gente já tá tão cansada que nessa primeira pergunta do quanto ele fala assim, é caro mesmo, não, a gente vê depois. E aí, já era. Recentemente eu fiz esse levantamento e eu vou fazer ele novamente, né? Aproveitar esse ano de política, eu vou fazer novamente. Que eu acredito de que toda unidade avançada, e depois nós partiremos para as básicas, né? Ah, Henrique, mas por que não as básicas? Entende-se, né? Que avançada, em regra, ela vai para o caso mais complexo. Uhum. Deveria ser não ficar rodando por aí fazendo transporte. Que eu nem vou entrar nesse mérito, que aí eu já tenho que tomar Isordil. Mas entende-se que a avançada deveria estar, que isso foi o projeto inicial do SAMU, depois começou uma roupagem política diferente. Uhum. Né? Que a avançada deveria estar fazendo atendimento emergencial, né? Seja parada cardiorrespiratória, seja ferimentos graves, né? E a unidade básica dando os suportes necessários. Hoje a gente meio que troca, porque a básica atende 65% a 70% dos atendimentos. Uhum. O técnico de enfermagem fazendo o trabalho, às vezes, até do próprio médico, porque não tem. O médico está num transporte. Uhum. Né? E isso é criminoso. Mas, enfim. Então, eu acredito que cada unidade de suporte avançado tinha que ter um Lucas. Sim. Tinha que ter um Lucas. Porque ele é importantíssimo. É importantíssimo. E isso deveria começar a vir lá do pai, lá do Ministério da Saúde. Né? Descendo, porque a reclamação, Felipe, eu já sei onde ela termina. Henrique, nós não temos o repasse do Ministério. Então tá, a gente tinha que aventar isso e trazer isso numa plenária, num congresso, em estatística. Quantas pessoas estão morrendo por ausência desses equipamentos, né? Isso. Porque vida, eu sempre falo, vida não tem preço. Não tem. E esse perrengue todo de financiamento é o que o APH em combate também passa, Henrique. Porque se tu for ver, quem que lida com o APH em combate? O operador das forças de segurança. Uhum. Né? O SAMU já tem os equipamentos na sua cadeia de suprimentos. Ok, pode ter mais ou menos. Por exemplo, no SAMU eu posso atender um sangramento massivo sem ter um torniquete. Ah, vou improvisar? Não, você pode fazer uma técnica chamada técnica de preenchimento de feridas. E aí o SAMU tem os equipamentos necessários, os insumos necessários para fazer e não é improviso. Isso é a alternativa que existe para o método. Certo. Né? Ah, Tubarão tem? Ok. Por quê? Porque o coordenador foi lá, buscou, conseguiu comprar. Ok, melhor equipamento, melhor dos mundos. Mas dá para fazer a técnica do preenchimento com um outro tipo de gaze, né? Que é a gaze queijo, a gaze em rolo, né? Então também dá. Agora, para o operador de segurança, onde não está na cadeia de suprimento deles um torniquete, não está na cadeia de suprimentos uma gaze em metro, como é que ele faz? Né? Então, quando a gente dá o curso, os policiais, assim, eles vêm, porra, muito bom, fantástico. Doc, é muito caro? Se tu for comprar do bolso, sim, porque é tudo importado. Hoje a gente tem uma empresa nacional que faz os torniquetes, que são torniquetes bons, Sim. Né? Mas a maioria dos itens são importados. São importados. E são caros, porque o custo do Brasil, né, tem toda essa questão. Então, o policial já sofre isso. Aí eu falo, cara, quanto que custa a tua vida? Irmão, R$1.000 é um mês de balada. Não vai pra balada por um mês sem combo, um mês sem churrasquinho, um mês sem balada, tu compra os equipamentos necessários pra tua vida. Aí ele... É verdade, Doc. Pô, aí ele já dá aquela quebrada, né? Porque ele vai vir com a desculpa de que é caro. E eu sei que é caro. Mas eu tenho que justificar para ele que vale a pena ele ter os equipamentos. Sim. Aí agora, o Ministério da Justiça, ele criou uma portaria nacional do APH em combate, né? Do APH tático, né? Legal. Isso é legal. Fantástico. Por quê? Porque nessa portaria também veio as formas de financiamento desse APH em combate. Então, porra, muito bom. Tá? Eu
eu sou hoje eu sou o diretor de ensino e pesquisa do Comitê Brasileiro de APH em Combate. Que legal. Que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, uma associação de operadores das forças de segurança, de profissionais do resgate e de médicos, né, adeptos dessa doutrina de treinamento. Aí o pessoal pergunta, pô, Doc, mas por que tem um comitê que não tem nada a ver com o Ministério da Justiça? Pô, porque o comitê, cara, é um ente não governamental. Entendi. Se amanhã o Ministério da Justiça falar assim, ó, a gente não quer mais financiar isso aqui, acabou. A gente não quer mais? Acabou, cara. Numa canetada, o negócio todo acaba e não vai pra frente. Não depender só deles. Exato, então a gente tem que ter. E aí existe uma rixa boba. Sim, sempre tem. Uma rixa boba, uma briga de egos, enfim. Onde, porque o meu é melhor, porque o meu é... enfim, para nós não importa qual é o pedaço de borracha que você vai usar no peito, né, do seu curso. Para nós não importa. Para nós importa é voltar para casa. Voltar para casa faz parte do plano e o operador tem que saber disso. Então existe essa rixa, mas o Ministério da Justiça foi um passo importantíssimo, porque ele regulamentou, ele deu um certo respaldo jurídico para o operador. Isso. Porque isso é uma pergunta rotineira, Henrique. A gente chega e dá um curso, por exemplo, do Stop the Bleed. O Stop the Bleed, ele é um curso específico para controle de sangramento. Certo. Né? E aí, quando eu faço esse curso para civis, cara, todo mundo faz o curso, vibra e já quer comprar os equipamentos porque entende a necessidade. E quando eu faço o mesmo curso para o bombeiro ou para as forças de segurança, a primeira pergunta é, mas se eu fizer isso, eu não vou sofrer uma sanção jurídica da minha instituição? Entendeu? Mas se eu aplicar o torniquete, eu não vou sofrer um PAD da minha instituição? Essa é a primeira pergunta que eles fazem. Né? E aí o Ministério da Justiça, cara, com essa portaria, por mais que a portaria ela não tem feito de lei, né? Ela é um documento infra-legis, né? Sim. Ela te dá um certo respaldo do que tu pode você tem um norte. Exato. Tem um norte. Exato. E aí o que acontece? O nosso comitê, ele faz um curso onde o operador que é leigo, que ele não é da área não é da área da saúde, ele pode fazer todo o procedimento de atendimento e não vai sofrer, não vai incorrer em nenhuma questão ético-profissional de nenhuma das profissões. Né? Porque assim, Henrique, vamos lá. Hoje, voltando naquela questão de por que a gente montou a empresa, a gente via um curso de APH tático de 6 horas. Certo. Nessas 6 horas, o cara ensinava CQB, que é um termo tático de Close Quarter Battle, que é batalha, confronto em ambiente confinado, certo. Rapel, patrulha, atendimento e evacuação, em 6 horas. Caramba! Cara, a gente faz 16 horas de curso e a gente fala especificamente do atendimento em combate. Olha só. Então, assim, não dava pra gente achar que em 6 horas o cara ia cobrir isso tudo e ia sair um operador legal. Porra, qual é a minha responsabilidade com o aluno que está saindo, cara? Entendeu? Outra, existem cursos que ensinam a fazer crico. Tu vê. Ótimo, sexy, legal, mas você, leigo, pode fazer crico no Brasil? Aí qual é o problema? O problema é que lá fora, nos Estados Unidos, existem 2 figuras do atendimento pré-hospitalar que não existe no Brasil, que é o EMT, é o técnico em emergências médicas, e o paramédico. O IMT ele é regulado, cada estado tem a sua regulação própria, certo, do que ele pode ou não pode fazer, a sua autonomia profissional, e geralmente ele é sob uma regulação médica, né? Ou de enfermagem. E o paramédico é um curso de nível superior nos Estados Unidos. Só que lá, cara, o paramédico pode entubar, o paramédico pode fazer crico, o paramédico pode usar medicações sem regulação médica. Tanto é que quando a gente faz um curso de ACLS, o curso não distingue se tu é enfermeiro, físio, médico. É uma grade curricular para todos. Exato. Tanto é que tu aprende a entubar num curso de ACLS. Não estou falando bobagem. Sim. Né? Provavelmente já fez ACLS. Eu acho que até o próprio PHTLS já tem algumas questões desse tipo. Não tem distinção de classe profissional. Não vai ser, não, você é médico? Não, então você vem aqui e você vai aprender isso. Ah, não, você é enfermeiro? Não, então você não pode fazer isso, então você vê... Não tem, todo mundo aprende, porque lá pode fazer. Porque lá pode fazer. E outra, no combate ainda tem mais um profissional diferenciado, que é o paramédico de combate. E o paramédico de combate, ele é um paramédico apenas quando está acionado no combate.
E aí, dentro do combate, ele pode fazer vários outros procedimentos invasivos, utilizar várias outras medicações sem regulação médica em campo de batalha. Ele voltou para a base, ele volta a ser um soldado normal. Olha só. Então, só que isso não é trazido para o Brasil. Né? Porque no Brasil a gente não tem. Nós O não médico temos pode legislação. fazer isso, o enfermeiro pode fazer até aqui, o médico pode fazer até aqui, o técnico pode fazer até aqui. Exatamente isso. E se a gente for ver, cara, por exemplo, o Brasil, ele é signatário das diretrizes americanas de atendimento pré-hospitalar. Uhum. A CLS, da ARRA, da NIRA, enfim, né? Só que o nosso modelo do SAMU é o modelo francês. Por que que a gente não, o nosso SAMU não é o modelo americano, já que a gente é signatário dos Estados Unidos para isso? Porque lá a gente tem a autonomia profissional do paramédico, que pode fazer muitas outras coisas do que aqui não pode. E o modelo francês é o modelo sob regulação médica. Isso, exatamente. Né? Então, assim, existe essa diferença e eu preciso entregar isso para o meu aluno, eu preciso entregar essa segurança jurídica para o meu aluno, para o operador, para que ele não faça algum procedimento que depois alguém vai lá e fala, salvou a vida dele, mas ó, tá aqui um processo para você. Exatamente. Nós temos, eu até falo sobre uma situação dessa, teve um curso uma palestra que eu dei, na verdade, né? Era um simpósio, até da questão da intubação, né? Porque às vezes os próprios enfermeiros questionam, né? Enfermeiros e técnicos de enfermagem. Pô, Henrique, mas... E eu sempre falo, cara, isso é uma situação exceção da exceção, né? Uhum. Agora nós temos a resolução que tem a supraglótica, né? Mas tem coisas que nem crico, né? Que é uma exceção. Às vezes você vai numa empolgação e qual que é o meu medo do curso? Por isso que eu falo que quem ministra curso é uma coisa muito séria. Além de você estar entregando um conteúdo, você está meio que balizando. Porque o cara fala, pô, aprendi com o Dr. Felipe, então eu vou fazer. Vou fazer. Então, quando você vai numa questão de crico, dependendo do que ia acontecer dali pra frente, você tem uma lesão de corda vocal, você tem... Irmão, não vai muito por aí, cara. Intubação, cara. Quanto tempo de intubação de treino em simulador, em boneco? Quanto tempo de treinamento nos atendimentos nas emergências? Quanto tempo de atendimento, de procedimento de intubação na sala cirúrgica, onde está tudo bonitinho, onde está tudo fácil, onde o paciente está relaxado, anestesiado, sob supervisão do anestesista? Quanto tempo tu fica praticando para fazer uma intubação bem feita? A crico, cara, na emergência, se eu fiz uma vez, duas, foi muito. E isso não me habilita a chegar, para tudo, que agora eu vou cortar aqui, vou fazer aquilo. Vou botar a caneta Bic. Porque eu aprendi num curso de 3 dias. Então não dá, risco, cara, eu não posso. Mas porque lá fora ensina, cara. Mas olha só, o cara tem a possibilidade de treinar lá. Lá fora é outra coisa. E a questão, nós falamos de civil law e common law, que são as leis diferentes, né? Às vezes o pessoal confunde muito isso, né? Não, Henrique, eu já tive situações, Felipe, de ter que conversar com a pessoa para retirar do Facebook dela. Eu sou paramédico. Não é. Não é paramédico. Não é. Bom, socorrista, né? Não é uma profissão regulamentada no Brasil. Não pode. Paramédico não existe no Brasil. Não tem. Né? Então, às vezes eu vejo o pessoal botando, porque eu sou paramédico. Irmão, tu pode ter feito o curso de paramedicina, o curso de paramédico na Argentina, que tem uma boa escola. Na Colômbia tem uma boa escola. Austrália, na Europa, boas escolas de paramédico, mas tu não é paramédico no Brasil. Não, você pode ter feito nos Estados Unidos. Você vem com a tua carteirinha aqui. Sim. Ó, Henrique, eu tenho a carteirinha de paramédico, parabéns. Mas aqui você não pode atuar assim. Exato. Aqui você vai atuar sob a égide de um órgão regulamentador. Henrique, você é médico no Brasil, você não pode ser médico nos Estados Unidos? Exatamente. Sem você passar por todo aquele board, toda aquela prova de revalidação? Exatamente. Então, Felipe, partindo para... Cara, que tema fantástico. Não, isso que é assim, cara, a gente tem que marcar um outro, para eu trazer as ferramentas e as equipes, as tecnologias que a gente tem, como eu monto a minha mochila. Cara, eu tenho na ambulância eu tenho tudo à minha disposição. Quando eu saio com as equipes, eu saio com uma mochila. É porque já é bem reduzido. É aquilo que você falou, é o atendimento egoístico mesmo, né? Exato. Porque... Exato. E aí quando eu vou com as equipes, por exemplo, vou com a PF em algumas situações, eu tenho o meu kit, eu tenho um kit múltiplo e na viatura ainda fica um kit avançado. Nesse kit avançado, cara, até transfusão sanguínea a gente pode fazer. Que legal, entendeu? Cara. Mas aí eu te falo,
eu tenho autonomia profissional para fazer isso. Ah, o Doc é o foda? Não, não, não. É autonomia profissional. Sim. Porque se eu fizer uma cagada, eu vou ser Vai responsabilizado. Agora, se um cara que não é, né, não é da área da saúde, não é enfermeiro, não é médico, Não é médico. e fizer alguma coisa, aí o problema é triplicado. Eu falo para as pessoas assim, ontem eu ainda estava discutindo sobre isso, Felipe, até na questão, era uma questão de nutrição, se não me engano, de atuação de nutricionistas, enfim, né? Eu falo que hoje as pessoas cometem muito crime do exercício regular da profissão, e aí algumas pessoas às vezes falam, pá, Henrique, mas o CRM não vê isso, o Corém não vê isso. Não é que o CRM e o Corém não veem, filho. O que o CRM e o Corém vai fazer? Não é profissional regulamentado. O Corém ou o CRM, ele não vai abrir uma denúncia contra o Zé Felipe ou contra o Carlos da Silva se ele não é médico, não é enfermeiro, ou não é técnico de enfermagem, não é profissional. Não vai abrir. O máximo que ele vai fazer, Felipe, encaminha um fiscal lá e depois encaminha essa situação para a delegacia para dar um andamento lá, porque ele não é profissional. Agora as pessoas, nós estávamos comentando isso ontem, quando você pratica o exercício irregular da profissão, você já vai direto para o crime. O profissional médico da enfermagem, quando ele tem uma situação dessa, né, uma situação dessa em tese, primeiro o órgão... Claro que corre separado, né? Sim. Mas o órgão regulamentador dele vai aferir essa situação, vai lá ver, se não foi uma modalidade de culpa, às vezes o Felipe está num serviço no dia a dia dele ali, acabou praticando uma imprudência, imperícia ou negligência, ok, nós vamos aferir isso e também nós temos que ver o cenário todo para ver se não foi uma iatrogenia, para ver, né? O uso do torniquete. Exato. Porque o uso do torniquete é o que, quando a gente entra nesse assunto, rapaz, é o rebuliço na sala. Por quê? Perguntas. Pá, Doc, a minha vítima tomou um tiro ou amputou a perna. A gente chegou um tempo depois, amputou a perna, sangramento massivo. Vou botar o torniquete e a vítima morre. Aí os caras estão me processando porque eu botei o torniquete. Cara, vamos lá. Literatura médica diz para usar torniquete? Diz. Você atuou conforme a literatura médica? Sim. A vítima necessariamente tem que ficar viva sempre que você faz uma intervenção? Não. Nós somos profissionais meio, né? Nós não somos profissionais fins. Enfim. Então, assim, ok. Então, eu estou salvaguardado. Desde que, logicamente, eu também coloque isso no meu prontuário, né? Que é a minha única defesa. Que é a minha única defesa, né? Numa hora dessa. Agora, vamos lá. Cheguei na mesma vítima, sangrando. Aí eu não sei porquê, me falaram... Eu vi num vídeo no YouTube que tinha que bater a cabeça da vítima no asfalto até parar de sangrar. E aí a vítima morreu. Exatamente. Não tem nada disso na literatura concreto, né? E eu falo assim, eu sempre uso essa frase, Felipe, nós, raras exceções da saúde, vamos tirar aí o cirurgião plástico, né? Nós não temos compromisso com a vida, nós temos compromisso com o melhor tratamento, porque o paciente morrer ou viver, essa linha tênue, tem múltiplos fatores. Às vezes, vamos para RCP, às vezes você chega numa cena, paciente em parada cardiorrespiratória, uma criança, são vários fatores. Sim. Quanto tempo demorou para eles acionarem, né? Quais as patologias de base dessa criança. Então, às vezes, a equipe faz tudo. O médico intuba já de primeira, a equipe consegue colocar um DEA ou consegue colocar seja o que for, mas não tem ritmo chocável, você fica fazendo RCP 40 minutos, faz tudo, não volta e faleceu, a família entra com processo contra a equipe. Exato. Dizendo que foi feito manobras ali que não deram certo. O nosso compromisso não é com a vida. Nosso compromisso é com o melhor tratamento. A consequência for a vida, show de bola. Mas muitas das vezes nós saímos dali, Felipe, e a população não vê isso. Não. Nós saímos dali, a equipe sai arrasada, principalmente quando é criança, né? Você sai arrasado, vai todo mundo triste para dentro da base, todo mundo fica o dia inteiro ruim, porque eu já tive PCR. No começo do plantão, o resto do plantão acabou. Não, já era. Acabou. Já era. Então, assim... Os profissionais de meio, eles têm que entender isso, né? De que eles têm que ter o respaldo jurídico, de utilizar ele e sempre entender que o compromisso dele é de aplicar o melhor tratamento. Sim. Poxa, se eu sei que eu estou respaldado aqui com o torniquete, usa. Se eu sei que eu estou respaldado com essa situação, usa. Né? Obviamente que você tem que sempre
eu falo que você vê que as resoluções sempre, né? O profissional tem que estar capacitado, treinado, sim. né? Porque também não é o aventureiro que nunca fez. Né? E aí, de novo, né? Palmas pro pessoal do SAMU lá de Tubarão, porque é o seguinte, cara, a gente não adianta ter o melhor equipamento se tu não tem o treinamento. O equipamento não vai sair da mochila e ir sozinho para a vítima, se instalar na vítima e deu certo. O operador tem que saber lidar com aquela ferramenta, né? Então os caras constantemente estão fazendo curso. Lá no congresso que a gente foi, né? No ano passado, lá em Orleans. Eu sempre faço capacitação, eu faço questão, cara, porque é o seguinte, pelo simples fato, eu conheço todo mundo que está lá, são amigos pessoais, mas principalmente, eu moro lá. Eu posso ser a próxima vítima. Exatamente. Minha família pode ser a próxima vítima. Então por que eu vou ficar... E outra, conhecimento retido não ajuda. Assim, e eu falo até para não levar um bloco depois de, pô, Henrique, mas você falou que nós não temos compromisso com a vida, o que eu tô fazendo lá? Quando eu digo compromisso com a vida, pessoal, entendam bem, nós não temos a obrigatoriedade de que esse paciente sobreviva. Vocês tinham que tirar isso das costas de vocês, porque às vezes, Felipe, o profissional, ele acha que o paciente tem que viver a todo custo, obstinação terapêutica. E depois o paciente morre e ele fica arrasado. Cara, pelo amor de Deus, se você aplicou o melhor tratamento, se você fez tudo o que tinha ao seu alcance... Fique em paz. Fique em paz, cara, porque tem coisas que fogem à nossa mão. Sim. No começo da profissão, Felipe, era final de 2005, quando eu entrei no SAMU, no primeiro ano foi isso, foi um trauma atrás de trauma, porque eu ficava arrasado quando eu perdi um paciente e depois eu pensei, cara, mas isso faz parte da minha rotina. Se eu tô treinando, se eu tô trabalhando, se eu tô dando o melhor de mim, se eu fiz o melhor tratamento, a melhor tomada de decisão junto com a equipe da central de regulação e o paciente morreu, era para ser assim, né? O que eu sempre tenho que pensar é, eu já fui processado, cara. Já tive processo criminal, fui absolvido porque eu provei que eu fiz o melhor, a melhor decisão foi tomada naquele momento. Então, a gente sempre tem que tirar esse peso das costas, porque a família em si, ela sempre joga tudo nas costas do profissional da saúde. Todas as fases do luto ali, né, dessa questão da perda, vai acontecer. A negação, o luto, a culpabilidade, né? Foi por causa disso, foi por causa que tu não fez isso. Não, cara, a gente tem que estar bem tranquilo. E eu falo isso no curso, quando eu falo para os alunos, eu falo assim, cara, nem todo mundo pode ser salvo. É verdade. E aí eu falo, às vezes, né, eu uso alguns linguajares, principalmente quando tô com a polícia. Sim, sim. Eu fico bem tranquilo. Eu falo, cara, não é porque o cara já se fudeu que tu vai se fuder pra resgatar ele. Junto com ele, Né? Cara, primeiro tu. Exatamente. O teu colega tá lá, ele caiu, ele tombou, ok. O que daqui tu consegue... Isso é algumas diferenças, claro, né? Que é. Do APH Claro civil pro APH em combate. O que daqui tu consegue fazer por ele? Vai chamar, vai gritar, vai orientar. Porque, cara, o Mike Tyson tem uma frase muito boa, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E não é normal, porque ninguém treina a tomar tiro, né? O policial não treina a tomar tiro. Então, quando ele toma tiro, quando toma facada ou acontece alguma coisa, ele, às vezes ele dá aquela congelada. Então, o que daqui tu consegue fazer pro teu parceiro que tá lá? Sem tu se expor, sem tu ser a próxima vítima. Porque se carregar um já é complicado, imagina carregar dois. Imagina dois. E aí numa viatura que às vezes tu tá em 3, como é que tu vai fazer? Né? Então a gente fala muito isso, cara, nem todo mundo pode ser salvo. A gente tem que salvar quem é possível ser salvo e impedir próximas perdas de vida. Exatamente. Né? E isso a gente tem que trazer para a PH civil também. A gente não pode levar pro coração, cara. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, a melhor técnica e o melhor equipamento. Exatamente. Mas nem sempre o desfecho vai ser positivo para nós. Exatamente. Felipe, e se uma instituição, eu quero contratar o Felipe. Pô, cara, o Henrique assistir o podcast, pô, cara, e assim, ó... Pô, eu sou do comando da Polícia Militar, eu sou de Balneário, eu sou de outras regiões... Se eu entrar pelo teu Instagram, nós vamos deixar o Insta salvo, eu consigo contato direto com vocês? É pelo Instagram ou tem algum número específico? Cara, hoje a empresa ela funciona muito respondendo o Instagram, né? Tanto o meu pessoal, o doc.felipe, ou o da empresa, Kiron_treinamentos. E a gente sempre pode entrar em contato por ali. Tanto um quanto o outro eu posso te chamar? Qualquer um, eu tô sempre disponível ali, cara. Até um problema, a esposa sempre reclama que eu tô muito disponível. Né? Agenda complicada e muito disponível no Instagram, né? No online. Né? Então é isso. Mas pode chamar por ali, eu sempre tô fazendo os treinamentos. Muitas vezes eu faço de forma institucional para essas instituições.
O ente privado me chama bastante, eu também Certo. vou. Então, assim, escolas, né? Agora a Lei Lucas já estava há muito tempo. Aí agora que realmente estão acelerando essa questão da cobrança da Lei Lucas, né? A gente também faz esse treinamento, a nossa equipe é uma equipe muito boa, sabe? De pessoas experimentadas no resgate, né? Não é só teórico. E a gente tem que entender que a mão na massa importa muito, né? Nessa questão. Então a nossa equipe de treinamento também é muito boa para as escolas, Lei Lucas, academias, clubes de natação. A gente tá aí, cara. Tá aberto, Só então. chamar pelo Instagram que a gente responde rapidinho. Então é isso, doutor. Mais uma vez, Valeu, meu irmão. agradecer a presença. Galera, acho que matei muitas das minhas dúvidas aqui. Acredito que vai matar de vocês também. Filipão, só te agradecer mesmo. Imagina, por ter cara. sanado aí, por ter feito esse podcast. Algo que eu poderia ficar mais umas 5, 6 horas. E com certeza nós vamos ter 2 para a gente poder mostrar os materiais que a gente Legal. utiliza, para a gente poder disseminar isso cada vez mais. Show de bola. Conta Obrigado, comigo, cara. querido. Valeu.